Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade nesta manhã de segunda-feira. E como eu disse a vocês na abertura do programa, nós vamos contar uma história muito especial hoje. Eu recebo aqui Patrícia Pompermayer. Bom dia, minha querida. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Estou muito feliz de estar aqui com você. Muito prazer, minha querida. Que bom ter pessoas que têm a coragem de vir e contar realmente tudo aquilo que Deus fez, faz e continuará fazendo, né? Amém. Em prol do seu reino através das nossas vidas. Mas a gente estava conversando e você me contou que aos 7 anos você recebeu uma palavra. Isso. Que veio depois se cumprir muitas coisas na sua vida. Conta pra gente a partir daí. Então, aos 7 anos, minha avó era da Assembleia de Deus e era costume reunir as irmãs no círculo de oração. Eu estava visitando ela e, de repente, no meio da oração, uma irmã se levanta e começou a profetizar na minha vida e falou: olha, filha, vai passar um período muito negro na sua vida, mas não se preocupa, porque é minha permissão, porque depois desse período eu quero te usar. E eu quero impactar as nações e usar muito a tua vida. Lógico, eu não entendi isso na época, né? Tinha só 7 anos. Mas a partir dali eu tive uma infância de muitos traumas, muitos sofrimentos, com muito abuso e bullying na escola, né? Abuso sexual também, com 7 anos. Logo em seguida a essa profecia, eu fui abusada por um tio e não contei para ninguém, né? Eu fui ficando ressentida, muito ressentida. A gente convivia em completa miséria e muitos sofrimentos ali foram marcando a sua vida, né? Marcando a minha vida, exatamente. E aí, minha mãe não era casada com meu pai, então também já era difícil. Eu tinha um padrasto que também fazia as coisas ficarem piores, né? E batia e ofendia muito. Chegávamos a ter situações em que a minha mãe não estava e não presenciava, em que ele colocava cadeados na geladeira para que eu não pudesse me alimentar. Era só para me fazer sofrer, né? Era uma questão mesmo de me ver sofrendo. E aí, por muito tempo, eu fui vivendo isso, além do bullying que eu sofria na escola e rejeição do meu lado paterno, né? Na verdade, Satanás, ele queria marcar a sua vida, porque ele lá, né? Às vezes eu fico pensando, será que Satanás já sabe? Eu creio que ele sabe aquilo que Deus tem e vai fazer lá na nossa vida, o estrago que vai ser feito no inferno através das nossas vidas. Então ele foi trabalhando realmente para minar teu coração e para tornar você uma pessoa desistida ao ponto de não vale mais a pena viver, né? Entregar tudo e esquecer, né? Exato. Aí no meio disso tudo, aos 13 anos, eu resolvi fugir de casa. Como eu não conseguia, eu não tinha forças para fugir, eu me envolvi num relacionamento. E é onde eu estive morando junto com essa pessoa, né? Posso dizer que casei, né? E aos 14 anos eu fui mãe pela primeira vez. E você até fala aqui no seu testemunho, eu estava olhando, que você fala assim, né? Aos 13 anos você conheceu um homem, se casou e achando que a vida estava sorrindo para você, achando né? que ia começar a melhorar, né? Até então eu tive uma vida de sofrimento, mas agora não, agora eu vou viver a minha vida. E eu pensava, eu me livrando do meu padrasto e livrando de tudo que eu vivi na minha casa, eu vou ser feliz. Só que isso é uma mentira. As pessoas, elas buscam fugas, né? E a fuga, na verdade, é mais um laço para você sofrer mais. E aí eu tive nesse casamento, podemos dizer assim, totalmente derrotado, totalmente envolvido por traição, desrespeito, né? E por ter sido mãe muito nova, né? Então eu deixei de ter completamente infância, adolescência. E a minha menina nasceu prematura. Você com 14 anos já teve seu... Fui mãe. Com 13 mãe, né? anos eu fui morar com essa pessoa, né? Era uma criança mesmo. Aí com 16 anos eu tive o segundo filho, né? Com a mesma pessoa. Mas eu tinha uma vida completamente obscura, triste. E o passado, eu costumo dizer que aquilo que você quer enterrar vivo nunca morre. Exatamente. O meu passado eu estava tentando enterrar vivo, eu não estava tentando me desfazer daquilo, né? Só estava tentando enterrar. Parece que só estava vivendo um dia após o outro, vivendo engano após engano, né? Exato. Com 18 anos, então, Mônica, eu quis me separar daquela pessoa. Fui morar em outra cidade, né? Levei meus filhos, mas por algumas situações eu não pude ficar com eles. E nesse meio tempo eu fui descobrindo muitas coisas referente à minha família, os meus familiares, referente a essa outra pessoa que eu vivia. E
fui deixando aquilo tomar conta de mim. Até o ponto de eu ficar totalmente uma pessoa revoltada. Eu tinha ódio de homem, eu tinha ódio de família, eu vejo hoje pessoas assim que têm aquela aversão à família, aquilo que Deus quer, né? E eu era assim. Eu pensava assim, eu vou ser uma justiceira. E eu vou fazer com que esses homens, o que eles fizeram eu sofrer, porque tudo para mim estava englobado na figura masculina, né? Meu pai, meu padrasto, o meu tio que me abusou, meu ex-marido. Então era tudo, para mim, a culpa era tudo dos homens. Né? E você transferia isso automaticamente, a gente transfere isso até para o próprio Deus. Pra é difícil a gente receber a paternidade de Deus, Eu não né? aceitava Deus como pai. Exatamente. Eu aceitava Deus como o soberano, o Senhor, mas não como pai. E aí, Mônica, com 18 anos, eu comecei muito a me envolver com baladas e foi indo até que eu vim conhecer Balneário Camboriú, onde eu vim conhecer as baladas de GLS. Eu tinha uma amiga que ela dizia, olha, nessas baladas todo mundo é livre, todo mundo se aceita e todo mundo se ama, do jeito que nós somos, ninguém nos julga. Era o que eu queria sentir, uma liberdade, um amor. E a gente costuma dizer que é a nossa outra família. E aí, em pouco tempo, eu creio que em coisa de um mês que eu estava vindo todo final de semana, eu fui convidada para ser dançarina nessas casas GLS. E a gente tem uma foto aí para mostrar, né? Porque a Patrícia, ela concordou em mostrar, ela não tem vergonha de dizer quem ela era, porque isso hoje transforma aquilo que você traz aquilo em que você se transformou. Exato. Naquilo que Deus fez através da sua vida. Mas esse período aí, e é como eu quero que você fale assim, ó, qual era o sentimento que você tinha nesse tempo? Eu tinha um sentimento em que eu estava acabando com a visão que as pessoas tinham de mim. Era essa a vontade. Mostrar que eu não era aquela bobinha que todo mundo tinha feito eu sofrer. É a justiceira que você falou, né? A justiceira, exatamente. Queria mostrar assim, ó, eu posso tudo, eu sei tudo e eu consigo tudo sozinha. Então eu queria mostrar que eu era forte e ao mesmo tempo, olha, eu faço com a minha vida o que eu quiser. A minha vontade era destruir uma imagem de uma menina boa. Era mostrar que eu era ruim. Eu até comentava com uma amiga, eu quero ser mal. Eu falava para ela, eu quero ser mal, eu não quero ter pena de ninguém, porque ninguém teve pena de mim. Eu costumo dizer que aquilo que você tem ódio, você se torna pior do que aquilo. Eu tinha ódio de uma certa pessoa e eu dizia, eu não vou me tornar igual a essa pessoa. E eu fiquei com tanto ódio por tanto tempo que eu nem percebi que eu era pior. Né? E aí, a partir da casa GLS, foi um pulo só para entrar no mundo da prostituição, onde foram 2 anos de prostituição, em casas de prostituição, né? E aquilo marcou minha vida com muitos traumas também. E foi um mergulho muito profundo, né? Foi muito profundo. Eu queria, na verdade, esquecer o que eu tinha vivido. Eu estava sem meus filhos. Eu entrei numa depressão profunda por ter ficado sem eles. Eu emagreci 25 quilos em um mês. Eu era gordinha que eu sou hoje. E em um mês emagreci 25 quilos, assim. E aí eu pensei, agora eu vou aproveitar isso para estragar com tudo, né? Vamos dizer assim. E aí ali foi a prostituição, ela veio para esconder o que eu sentia, né? Aí eu eu não admitia que eu me prostituía. Ninguém podia dizer na minha cara, você se prostitui. Eu dizia não. Eu dizia não. Isso faz com que você, essas reservas que você mesmo cria, né? Exato. Faz com que você se torne uma pessoa completamente arredia, né? Uma pessoa assim, e na verdade é uma carapuça, né, Patrícia? Era uma máscara para mim tentar esconder a dor que eu tinha dentro de mim, né? Do meu passado, do meu sofrimento. E é lógico que Satanás ele vai te usando e aí você pensa que tudo aquilo é bom. Mas eu lembro que eu não conseguia ficar sozinha. A solidão, ela me trazia lembrança. E eu não queria o quê? Lembrar. Hoje Aonde você mergulhava, eu vejo pessoas ainda mais, assim. Se você vai conversar com a pessoa ela não quer falar do assunto, porque ela não quer lembrar, porque quando tu lembra, dói. Né? E aí eu fui me mergulhando naquele mundo, naquela prostituição. Conheci muitas histórias também marcantes. Mas aquilo, eu me sentia suja. Eu lembro que qualquer ato que eu praticava, eu chegava na minha casa, eu esfregava. E tomava 2, 3 banhos e esfregava. Porque você começa, as mentiras, os enganos de Satanás, eles começam como uma bela luz colorida. Exato. E terminam num canto escuro,
Exato. né? Onde a sua personalidade está destruída, onde o seu coração está dilacerado, e é só o que sobra. E é o engano de Satanás, né? Engano. Eu até digo, para quem eu conto do meu testemunho, que aquilo que eu vivia, eu me achava, me sentia soberba, né? Porque eu ganhava muito dinheiro, é um meio que você ganha muito dinheiro, e eu conhecia muitas pessoas, né, de classes altas, ou, né? E muitos lugares diferentes. Esse meio, ele te proporciona isso. Então, eu me sentia soberba. Olha, eu não sou igual àquela pessoa que eu não queria ser. Tá vendo como eu sou melhor? Era assim que eu me sentia. Só que quando toda aquela ilusão acabava, Você ficava só. Ficava só. E aí eu me sentia, assim, a pior pessoa do mundo. Eu me sentia suja. Eu me sentia até com cheiro de podre. Parece que aquilo saía de mim. E o pecado, ele é assim. Exatamente. Ele fede, né? Ele sai o cheiro de você. E aí esses 2 anos foram marcados também por muito... Eu fui me distanciando desses meus 2 filhos que ficaram morando com a minha ex-sogra, aonde eu queria comprar eles com presentes, com dinheiro. E o dinheiro, ele não compra o amor de ninguém. O que o filho precisa realmente é o carinho, é a presença, né? Presença. E no próximo bloco a gente vai continuar contando um pouquinho mais, porque vocês vão ver que a proposta de restauração de Deus para a vida da Patrícia foi tão intensa, de uma forma tão inusitada, porque mesmo lá naquele submundo, ela já sentia algo, porque o próprio sentimento de você dizer assim, eu me sinto suja, já era o próprio Espírito Santo ministrando no seu coração, né? Então, gente, não sai daí, porque o final dessa história é realmente muito maravilhoso. É só um minutinho, a gente já volta.